Rádio Cultura de Valença está entrando no ar o programa Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados. Caro ouvinte, cara ouvinte, boa noite. Obrigada por você mais uma vez nos ouvir. E no mês de novembro, iniciamos o tema Imortalidade do Espírito. E neste primeiro programa, temos o nosso amigo Tadeu, trazendo ensinamentos em torno de Além da Terra. Muito boa noite a todos os nossos queridos amigos de Valença e da região. Iniciamos, através da Rádio Cultura de Valença, mais um programa em defesa da vida. O programa esse é promovido pelo 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação. Nesse mês, iniciamos no dia de hoje, o tema Imortalidade. Durante as segundas e quintas-feiras, sempre às 18h05, estaremos aqui abordando esse tema muito interessante. Seja nosso companheiro, nosso parceiro. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre esse tema, venha conosco, estudar conosco. Se você também tem alguma sugestão, algo que gostaria que trouxéssemos aqui para as nossas conversas, manda uma mensagem para nós na página do Facebook 24º CEU, que teremos muito prazer em atendê-lo. Iniciamos então as nossas atividades dessa noite, levando a Orlando Teixeira, que nos traz o seguinte poema: Confio o pensamento a sonho terno, em holocausto mudo a divindade, e sinto a redenção de todo o inferno, na blandícia da paz que em luz me invade. A carícia invisível me posterno, e por mais ruja a treva se degrada. Deus figura, qual facho imenso e eterno, suporte vivo da imortalidade. Há traços resplandecentes de 1000 vidas, e destroços de épocas perdidas, no mar turbulante de mim mesmo. Seguimos, eu e o sonho que delivro, páginas paralelas de um só livro, no livro do universo aberto a esmo. Com essa poesia, nós elevamos nosso pensamento ao Pai amoroso, a Jesus, nosso Divino Mestre, e vamos nos aquietando. Nos envolvemos pelo pensamento divino, entregando a Ele todo o nosso eu. Vamos nos sentindo cuidados, protegidos e amados, à medida que diminui em nós o medo, a insegurança, a tristeza, a raiva. Procuramos o seu carinho eterno, a sua proteção divina, e nos sentimos outra vez um menino, uma menina. Senhor amoroso, Tu que conheces o nosso interior, dá-nos não o que pedimos, mas o que precisamos. Que não nos falte a Sua orientação, a Sua inspiração, e que nós outros possamos aproveitar todas as oportunidades de crescimento, em proveito do outro, em proveito de nós mesmos. Sabemos agora que somos imortais, que jamais morreremos, e somos seres em evolução constante. Ajuda-nos, Pai amigo, a não ficarmos parados pelo caminho. Abençoa-nos hoje e sempre. Refletindo sobre as questões relacionadas à imortalidade que falaremos hoje, vamos especificamente trabalhar o tema na Terra, além da Terra.
E vemos que, quando pensamos nesse tema sobre a imortalidade, nos lembramos de Allan Kardec, o decodificador da doutrina espírita. Se você em algum momento tiver a oportunidade de ir até Paris, poderá visitar o cemitério Père-Lachaise, um imenso cemitério com imensos mausoléus, muitos reis e pessoas muito importantes da França e da história lá estão enterrados. Em uma alameda simples, você encontrará o túmulo de Allan Kardec, que chama a atenção dos transeuntes pela uma frase que está colocada sobre as pedras e que diz: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Mostrando para nós como a eternidade faz parte de nossas vidas. A célebre frase no mausoléu de Allan Kardec nos chama a reflexão que a vida, na verdade, não é um momento que estamos na Terra ou fora dela. A vida não são muitas, né? Nós temos muitas existências, porém a vida é única, porque jamais morremos. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. É uma lei divina. Deus nos criou assim, imortais. Deus nos criou primeiro espíritos e nos deu esse imenso presente, amoroso presente, e sabemos que jamais seremos destruídos, porque somos, afinal, uma parte da centelha dele mesmo. E se Deus é permanente, eterno, seus filhos também o são. Também Chico Xavier nos fala que Emmanuel muitas vezes escreveu por intermédio dele sobre essas questões da imortalidade, que escapamos da morte quantas vezes for preciso, mas da vida nunca nos livramos. Olha que interessante, né? Muitas vezes, né, nós vemos: escapei da morte, escapei da situação tal. Porém, viver nós jamais nos livraremos. Até mesmo aquele que, equivocado em momentos de sofrimento e perturbação, acaba por tirar a vida do corpo, não tira a vida do espírito. Permanecerá vivo, como sempre, e enfrentando agora todas as consequências do ato em desalinho com as leis divinas. Chico ainda continua dizendo que um espírito amigo lhe disse que a morte do corpo não é mais do que um sono prolongado, de que despertamos como somos, como estamos e como queremos. Aqui ele nos mostra e nos afirma mais uma vez, corroborando com os ensinamentos dos espíritos evoluídos, que ninguém vira anjo ou demônio após o seu transpasse. Cada um de nós adentra ou retorna ao mundo espiritual com todas as aquisições ou pesos que ombreou durante a sua existência. Não nos transformaremos, manteremos o mesmo eu, a mesma pessoa, como somos, como nos fala Chico, né? Como nós construímos, como nós quisemos. Se nós escolhemos uma vida de desalinho e somente de vivência em cima dos prazeres efêmeros do corpo, colheremos as consequências de nossa irresponsabilidade, mantendo o nosso psiquismo pesado pela culpa, pelo remorso, pela tristeza. De outra forma, se procuramos uma vida em paz, alinhado com o bem, com a caridade, com o amor, com a sabedoria, se aproveitamos os nossos dias em proveito de nosso progresso e dos demais à nossa volta, se conseguimos exercitar a caridade, dedicar um tempo nosso a outros, à família, ao trabalho, né? Nós colheremos isso também. Retornaremos mais leves ao mundo espiritual, envolvidos pela alegria, pela paz, pelo bem-estar. E é isso que todos nós queremos, né? Queremos sempre a continuidade do bem, da vida em si, fulgurante em nós. Porém, muitas vezes nós temos dificuldade de entender e de aceitar as leis divinas. Passamos a entender que somos o corpo físico, a matéria que está aqui,
dentro de uma visão muito materialista e limitada, de que morrendo o corpo, morremos nós também, nada sobrará. Uma visão bastante pessimista, digamos até triste, de avaliarmos a nós mesmos, né? Nos questiona esse pensamento assim, a finalidade da existência, porque então das vicissitudes, das dificuldades, das lutas, da longa caminhada de aprendizado, se tudo se perderia, se tudo voltaria ao pó imediatamente. Mas nós, cristãos, nós que estudamos as ciências do Espírito, vamos lembrar e compreender de que temos uma alma. Somos muito mais do que só esse corpo físico. É essa alma, né? A alma do homem, que é o princípio inteligente, que se chama alma ou espírito, ela independe do que lhe dá o corpo físico, né? Não é só a nossa capacidade de pensar, mas sim o que somos verdadeiramente. Com toda essa reflexão, meus amigos, importa que nós possamos rever, talvez, as nossas crenças. As doutrinas materialistas são incompatíveis com a moral e são subversivas da ordem social, nos afirmam os espíritos. Se conforme pretende os materialistas, né, o pensamento fosse segregado pelo cérebro, como a bilis é pelo fígado, seguir-se-ia que, morto o corpo, a inteligência do homem e todas as suas qualidades morais recairiam no nada. Que os nossos parentes, os amigos e todos quantos houvessem tido a nossa afeição estariam irremissivelmente perdidos. Que o homem de gênio careceria de mérito, pois que somente o acaso e da ordem ou da sua organização seria devedor das faculdades transcendentes que ele revela. Que entre o imbecil e o sábio apenas haveria a diferença de mais ou menos substância cerebral. Deixando de lado, dentro desse entendimento, todo o esforço e trabalho. Os psicólogos foram questionar pessoas de muito sucesso na vida, tentando entender o que os diferenciava dos demais. E após muitas conversas, análises, anamneses e discussões e entrevistas, analisando os dados, acabaram por compreender o fenômeno. Aquelas pessoas que se destacam no mundo, na verdade, têm em comum enorme tempo de dedicação ao que fazem, mostrando que é o esforço próprio, a dedicação, que nos faz progredirmos. Ou seja, não somos diferenciados apenas por um aspecto neuroquímico ou anatômico de nosso cérebro e do nosso corpo. O que nos diferencia é a nossa capacidade de busca, de estudo, de compreensão, de entendimento. São o esforço pessoal, é o esforço pessoal que nos abre as perspectivas para novos horizontes. Acanhados, desanimados em nosso leito, em nossa casa, longe dos bancos escolares ou das lides de trabalho e de progresso, não evoluiremos. E talvez ainda questionemos o dos outros, a vida dos outros, dizendo que eles são sortudos, que eles têm mais sorte do que nós. Porque nasceram ricos, porque isso, por aqui e aquilo. Quantas pessoas nós conhecemos destacadas na nossa sociedade e começaram simples na vida, tendo somente muitas vezes o mínimo para sobreviver, e conseguiram honestamente grandes conquistas, quer dentro do ambiente material, financeiro, quer nas questões artísticas, quer nas conquistas intelectuais da ciência, quer nas conquistas do espírito, da espiritualidade, mostrando que nós também o podemos. É assim que as consequências dessa doutrina materialista, seriam que, nada podendo esperar para depois da vida, nenhum interesse teria o homem em fazer o bem, já que entende que nada continua, que muito natural seria procurar-se ele a maior soma possível dos gozos, mesmo a custas dos outros, que o consentimento ou o sentimento mais racional seria o egoísmo, que aquele que fosse persistentemente desgraçado na terra, nada de melhor teria a fazer do que se matar.
porquanto destinado a mergulhar no nada, isso não lhe seria nem pior nem melhor, ao passo de que, de tal forma, ele abreviaria os seus sofrimentos. A doutrina materialista é, pois, a sanção do egoísmo, nos dizem os Espíritos, origem de todos os vícios, a negação da caridade, origem de todas as virtudes e base da ordem social, e seria ainda a justificação do próprio suicídio, o qual não podemos corroborar. Entendendo que o nada existe, o entendimento nihilista das coisas, realmente o homem ficaria sem sentido na vida. Por que esforçar-se? Por que dedicar-se, se o nada era o que o esperaria? Então, realmente justificaria essa questão de aproveitar e gozar o máximo que pudesse em menor tempo, sem importar-se nem um pouquinho com o outro. Aí justificaria a maldade, justificaria o desinteresse pelo sofrimento alheio. Somente a mim eu quero, eu pego, se não me dão eu tomo, eu mato, eu destruo, porque o que importa é os meus interesses, aquilo que me dá prazer, aquilo que eu quero. Nos estudos das obras espíritas, no Livro dos Espíritos, nós encontramos colocações muito importantes que nos diz que se o pensamento fosse propriedade da matéria, teríamos a matéria bruta a pensar. Ora, como ninguém nunca viu a matéria inerte dotada de faculdades intelectuais, como quando o corpo morre, não pensa mais, forçoso é que se conclua que a alma independe da matéria e que os órgãos não passam de instrumentos com que o homem manifesta o seu pensamento. Nós estamos aqui nesse mundo, a nossa relação com o corpo é semelhante àquele de nós, e querendo aventurar-se nas profundezas do oceano, precisa colocar o equipamento de mergulho, a roupa própria, o capacete, o cilindro de oxigênio, porque ele não é daquele ambiente, ele não respira no ambiente aquático. Dotado desse equipamento, pode ele facilmente ver as profundezas, as belezas do mar, do oceano. Quando sai desse ambiente, então, retorna ao ambiente terreno, não precisa mais desse equipamento. Retira a roupa, retira o equipamento, porque ele é próprio do ambiente terrestre. Assim também é a alma. A alma, para se manifestar nesse mundo material, na relação com os demais, precisa desse corpo físico. E é assim que nós estamos nele, mas não somos esse corpo. Entendemos que muitas vezes esses pensamentos são difíceis para o entendimento, ainda muito mais daquele que se apega às teias do materialismo. E é como um exemplo de estudos que traremos aqui uma discussão que Hilário Silva nos traz através da psicografia de Valdo Vieira e se intitula O Bico de Gás. Voltemos a atenção a essa narrativa. Naquela noite, Vitalino Caixeta discutira muito, acaloradamente. Opondo seus argumentos de dois amigos, combatia a fé. Acreditava somente no que visse. Estudara profundamente a anatomia e precisava apalpar para crer. Necessitava sentir, ouvir, cheirar, analisar. Por isso mesmo, estava contrariado ao recolher-se. A esposa demorou-se ainda um tanto em luta pela ordem do apartamento estreito. Acomodava os filhinhos, atendia os mistérios da casa. Mas, mesmo depois que Dona Constância passou a ressonar, Vitalino prosseguia em solilóquio mental. Não mudaria. Era homem prático. Só se renderia à evidência dos fatos. Queria fatos, mais fatos para compreender os fatos. Algo cansado, acabou dormindo. Dormiu e sonhou que se achava diante de Rosalino, seu velho irmão desencarnado havia muitos anos. Rosalino dizia convincente: Meu caro, ouvimos-lhes as considerações silenciosas. Realmente as provas da sobrevivência muitas vezes são difíceis.
Mas essa circunstância, só por só, não lhe autoriza a negá-la. Veja bem, existe a fé automática, inconsciente, sem comprovação. É a aceitação dos acontecimentos naturais sem a ajuda dos sentidos. Enquanto a coisa você confia inteiramente sem proceder qualquer exame, você não examina a competência do motorista, mas viaja no veículo despreocupadamente. Você não testa a resistência do leito cada noite, mas deita e dorme tranquilo. Você não vê os ingredientes que lhes compõem as refeições, mas come sem medo. Você não experimenta a segurança da casa bancária, mas confia os bens sem titubear. Por outro lado, inúmeras ocorrências perpassam-lhe na vida sem merecer-lhe o estudo mais acurado. Você não apalpa o ar, mas respira o oxigênio sem custo. Você não vê o vírus, mas sofre a gripe. Você não escuta muitas das ondas sonoras que se intercruzam à sua volta, mas ouve satisfeito os programas radiofônicos. Você não mediu o universo metro a metro, mas reconhece o infinito da criação. Você não morreu ainda, mas aceita a fatalidade do fenômeno da morte. Igualmente, meu amigo, você diz que não vê e não pega o mundo espiritual, mas ele existe. Acorde, acorde para a verdade, acorde viva, acorde viva. Como que impulsionado por estranha força, Vitalino despertou no corpo físico. O ambiente pesava, fazia-se o ar irrespirável, algo sucedera de estranho. Levantou-se estremunhado, procurou o berço das duas crianças, ambas desacordadas. Aflito, abre maquinalmente a janela próxima e faz luz. Somente aí descobre que a esposa, distraída, deixara aberta a torneira de gás. A família salva-se a tempo. E passado o perigo, tomou papel e lápis, escreveu todas as considerações que ouvira em sonho e começou a meditar. Quantas histórias como essa, meus amigos, nós já ouvimos, né? Quantas vezes já nos falaram amigos também a mesma coisa. Muitas vezes que conversamos, atendemos pessoas ligadas às ciências, falam a mesma coisa. Eu acredito na ciência, né? Se alguma coisa de forma científica puder me provar isso, eu aceitaria, mas até agora eu não vi. E costumamos questioná-los de que não vemos muitas vezes porque não temos olhos para ver, não estamos preparados para ver. Costumo usar a metáfora, a semelhança de que, imagine que você, de um momento para o outro, resolve trocar de carro. E aí, de um momento para o outro, você analisando os vários modelos, você escolhe um Jeep preto. Até aquele momento, você não percebia nenhum Jeep preto na sua vida. Eles estavam ali, passavam em todos os sentidos, estacionavam, entravam nas garagens, eram dirigidos, mas ninguém os observava, você não os notava, fazia parte do comum. A partir do momento que queremos comprar um carro daquele modelo, naquela cor, eles começam a enxamear-se à nossa volta. A todo lugar que nós estamos, aparecem os jipes pretos. Ou então, aquela mulher que deseja comprar um determinado sapato ou bota, bolsa, também da mesma forma, a partir do momento que foca este objeto de desejo, começa a ouvir pendurado nos braços ou nos pés de quantas lhe passam pelo caminho. Começa a vê-la em todas as vitrines das lojas. Assim somos nós em relação às coisas do Espírito. Quando não temos o foco interessante ou interesse em olhar para esse ponto, não o perceberemos, embora ele esteja à nossa frente. É o exemplo então de nosso amigo Vitalino Queixeta, que, desinteressado das questões espirituais, procurava muito mais aprofundar a sua atenção nas coisas materiais. Gostava de analisar as leis que ele entende como as forças da ciência, muito mais apegado ao mundo material do que à questão espiritual. Para ele, para poder ser convencido, então precisaria tocar, sentir, analisar, focando os seus sentidos dentro de uma visão, também dentro do próprio contexto materialista. É assim que muitos de nós, sobre as mais sérias evidências,
podemos simplesmente dizer, não acredito, negando-nos a isso. Muitas vezes somos pretensiosos e falamos, somente se alguém que já morreu aparecer na minha frente, somente se eu puder tocá-lo, conversar com ele, então eu acreditarei. Colocando-se numa postura realmente triste em relação aos fatos que são verdadeiros. E vejamos, né, que o nosso amigo aqui é atendido, então, pelo velho amigo Rosalino, que já havia desencarnado. Ele traz propostas muito interessantes e realmente, né, quantas coisas nós aceitamos sem termos provas, sem acreditarmos. O de entrarmos no ônibus, no avião, numa viagem qualquer, vejamos os perigos que poderiam acontecer se aquela pessoa ali não fosse realmente habilitada a pilotar o avião, por exemplo. Mas nós não pedimos a identificação desse piloto, não pedimos todo o seu currículo e provas de que ele realmente sabe pilotar. Confiamos que se ele está ali, é porque ele foi preparado. E embarcamos. Assim como embarcamos no ônibus, né? Assim como andamos em tantos lugares que poderiam acontecer situações diferentes. E mesmo as questões relacionadas aos efeitos e aos eventos, também de ordem da vida, né, do planeta em que nós vivemos. O ar que nós respiramos, como nos fala aqui o Rosalino, nós não enxergamos e nós o respiramos. E tantas outras questões associadas à nossa vida, né, a vida microscópica, como ele nos coloca aqui, mostrando que há muito mais coisas além de nossas percepções. Na verdade, o que nós percebemos está dentro de uma faixa de frequência de luz que nós conseguimos enxergar. Está dentro de uma faixa de frequência vibratória que nós conseguimos ouvir. E não significa que as coisas estejam somente ali, o que existe. Por exemplo, sabemos que os animais, os cães, têm outra faixa de auditiva, tem outra faixa também em ondas de visões para enxergar a luz. E existe, está ali, né? Ele ouve coisas que nós não ouvimos e as aceitamos. Infelizmente, meus amigos, muitos ainda pensam dessa forma e comprometem-se demoradamente diante das leis divinas, trazendo para si mesmos sofrimentos futuros que talvez precise de séculos para repará-los. Porque não podemos corromper a lei de causa e efeito, uma das leis naturais, que nos diz que tudo aquilo que emitimos de nós mesmos retornará a nós. Além da terra, a vida prossegue e prossegue sempre, porque já havia antes de nós estarmos aqui na terra. É assim que o Espiritismo prova a existência da alma, que sobrevive ao corpo físico, porque já existia antes do corpo físico. Provam a existência da alma os atos de inteligência do homem. Por isso que eles hão de ter uma causa inteligente e não uma causa inerte. Que ela impede da matéria que está demonstrando de modo patente pelos fenômenos espíritas e mostram agindo por si mesma e o está, sobretudo, pelo seu insulamento durante a vida, o que lhe permite manifestar-se, pensar, agir sem o corpo. A inteligência, o princípio infinito do ser, é independente do corpo. Pode-se dizer que a química separou os elementos da água, né? Sabemos lá o hidrogênio, o oxigênio. Se dessa maneira, né, pôs a descoberto as propriedades desses elementos, e se pôde a sua vontade fazer e desfazer um corpo composto, o Espiritismo igualmente pode isolar os dois elementos constitutivos do homem, o espírito e a matéria, a alma e o corpo, separá-los e reuni-los à vontade, o que não deixa dúvida sobre a independência de um e de outro, sobre a importância de um e de outro. Essa teoria dualista de Descartes, que tentou explorar os segredos da alma e do corpo, né? Limitado ainda ao momento em que ele vivia e a ciência que podia fazer. Mas ele estava no caminho certo. Entendia
o corpo e a alma como entidades separadas, porém que juntos, unidos, no momento em que o homem está encarnado, constitui o ser humano, o homem da terra, com todas as suas vicissitudes. A alma do homem sobrevive ao corpo e conserva a sua individualidade após a morte deste. Essa é a verdade, meus amigos. Se a alma não sobrevivesse ao corpo, o homem só teria por perspectiva o nada, como nos falam os espíritos. Do mesmo modo que se faculta de pensar fosse produto da própria matéria. Se ele não conservasse a sua individualidade, isto é, se dissolvesse no reservatório comum, chamado o grande todo, como as gotas da água no oceano, seria igualmente para o homem o nada do pensamento, e as consequências seriam absolutamente as mesmas, que se não houvesse a alma, como algumas doutrinas o pregam. A sobrevivência, então, desta, a morte do corpo, está provada de maneira irrecusável e até certo ponto palpável pelas comunicações espíritas, pelos estudos de grandes cientistas que já trazem isso como uma realidade. A sua individualidade é demonstrada pelo caráter e pelas qualidades peculiares de cada um de nós, as diferenças que existem entre os seres humanos. Essas qualidades que se distinguem uma das outras, as almas, lhe constituem o que nós chamamos de personalidade. Se as almas se confundissem num todo comum, uniformes, seriam as suas qualidades, todos pensaríamos do mesmo jeito, teríamos os mesmos gostos, faríamos as mesmas coisas. Além dessas provas inteligentes, há também a prova material das manifestações visuais ou aparições tão frequentes e autênticas que não é lícito pô-las em dúvida, haja vista que aconteceram e acontecem em todos os ambientes religiosos e até mesmo entre aqueles que não acreditam na vida pós-morte. Assim, meus amigos, agradecemos pela atenção de todos e levamos novamente o nosso pensamento ao Pai amoroso, pedindo que sua proteção divina nos envolva hoje e sempre, nos fortaleça a vontade, nos traga a chamada paz ao nosso espírito, ao nosso coração. Que o seu amor envolva toda a terra, envolva todos os seres, cessando as guerras, as discussões, os desentendimentos, as violências. Que o seu amor progrida dentro de nós e cresça, para sermos mansos em nosso lar, na relação com nossos amigos, que possamos aproveitar a oportunidade bendita de estarmos novamente em uma nova experiência, nós, seres imortais, para crescermos, evoluirmos e deixarmos as nossas marcas de bondade e ternura nos caminhos da terra. Muito obrigado a todos, uma boa noite, que a doce paz do Divino Mestre esteja com todos nós. Você ouviu na Rádio Cultura de Valença, Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados.